Olá, você está no canal de Leituras da Thelma. O livro de hoje chama-se Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Narração: Thelma Schinkerman. Capítulo 52. O Embrulho Misterioso. Foi o caso que, alguns dias depois, indo eu a Botafogo, tropecei num embrulho que estava na praia. Não digo bem, houve menos tropeção que pontapé. Vendo um embrulho tão grande, mas limpo e corretamente feito, atado a um barbante rijo, uma coisa que parecia alguma coisa, lembrou-me bater-lhe com o pé, assim por experiência, e bati, e o embrulho resistiu. Lancei os olhos em volta de mim. A praia estava deserta. Ao longe, uns meninos brincavam. Um pescador curava a rede ainda mais longe. Ninguém que pudesse ver a minha ação. Inclinei-me, apanhei o embrulho e segui. Segui, mas não sem receio. Podia ser uma pulha de rapazes. Tive ideia de devolver o achado à praia, mas apalpei-o e rejeitei a ideia. Um pouco adiante, desandei o caminho e guiei para casa. Vejamos, disse eu ao entrar no gabinete. E hesitei um instante. Creio que por vergonha. Assaltou-me outra vez o receio da pulha. É certo que não havia ali nenhuma testemunha externa, mas eu tinha dentro de mim mesmo um garoto que havia de assobiar, guinchar, grunhir, patear, apupar, cacarejar, fazer o diabo, se me visse abrir o embrulho e achar dentro uma dúzia de lenços velhos ou 2 dúzias de goiabas podres. Era tarde. A curiosidade estava aguçada, como deve estar a do leitor. Desfiz o embrulho e vi, achei, contei, recontei nada menos de 5 contos de réis. Nada menos. Talvez uns 10.000 réis mais. 5 contos com boas notas e moedas, tudo asseadinho e arranjadinho. Um achado raro. Embrulhei-as de novo. Ao jantar, pareceu-me que um dos moleques falara ao outro com os olhos. Ter-me-iam espreitado? Interroguei-os discretamente e concluí que não. Sobre o jantar, fui outra vez ao gabinete. Examinei o dinheiro e ri-me dos meus cuidados maternais a respeito dos 5 contos. Eu, que era abastado. Para não pensar mais naquilo, fui de noite à casa do Lobo Neves, que em estar muito comigo não deixasse de frequentar as recepções da mulher. Lá encontrei o chefe de polícia. Fui-lhe apresentado. Ele lembrou-se logo da carta e da meia dobra que eu lhe remetera alguns dias antes. Aventou o caso. Virgília pareceu saborear o meu procedimento, e cada um dos presentes acertou de contar uma anedota análoga, que eu ouvi com impaciência de mulher histérica. De noite, no dia seguinte, em toda aquela semana pensei o menos que pude nos 5 contos, e até confesso que os deixei muito quietinhos na gaveta da secretária. Gostava de falar de todas as coisas, menos do dinheiro, e principalmente de dinheiro achado. Todavia, não era crime achar dinheiro, era uma felicidade, um bom acaso, era talvez um lance da providência. Não podia ser outra coisa. Não se perdem 5 contos como se perde um lenço de tabaco. 5 contos levam-se com 30.000 sentidos, apalpam-se a miúdo, não se lhe tiram os olhos de cima, nem as mãos, nem o pensamento. E para se perderem assim totalmente numa praia, é necessário que... Crime é que não podia ser o achado, nem crime, nem desonra, nem nada que embaciasse o caráter de um homem. Era um achado, um acerto feliz, como a sorte grande, como as apostas de cavalo, como os ganhos de um jogo honesto, e até direi que a minha felicidade era merecida, porque eu não me sentia mal, nem indigno dos benefícios da providência. Estes 5 contos, dizia eu comigo, 3 semanas depois, hei de empregá-los em alguma boa ação, talvez um dote a alguma menina pobre, ou outra coisa assim. Hei de ver. Nesse mesmo dia levei-os ao Banco do Brasil.
Lá me receberam com muitas e delicadas alusões ao caso da meia-dobra, cuja notícia andava já espalhada entre as pessoas do meu conhecimento. Respondi enfadado que a coisa não valia a pena de tamanho estrondo. Louvaram-me então a modéstia, e porque eu me encolerizasse, replicaram-me que era simplesmente grande. Capítulo 53. Virgília é que já não se lembrava da meia-dobra. Toda ela estava concentrada em mim, nos meus olhos, na minha vida, no meu pensamento. Era o que dizia, e era verdade. Há umas plantas que nascem e crescem depressa, outras são tardias e pecas. O nosso amor era daquelas, brotou com tal ímpeto e tanta seiva, que dentro em pouco era a mais vasta, folhuda e exuberante criatura dos bosques. Não lhes poderei dizer ao certo os dias que durou esse crescimento. Lembra-me, sim, que em certa noite abotoou-se a flor ou o beijo, se assim lhe quiserem chamar, um beijo que ela me deu trêmula, coitadinha, trêmula de medo, porque era ao portão da chácara. Uniu-nos esse beijo único, breve como a ocasião, ardente como o amor. Prólogo de uma vida de delícias, de terrores, de remorsos, de prazeres que me rematavam em dor, de aflições que desabrochavam em alegria. Uma hipocrisia paciente e sistemática, único freio de uma paixão sem freio. Vida de agitações, de cóleras, de desesperos e de ciúmes, que uma hora pagava à farta e de sobra. Mas outra hora vinha e engolia aquela, como tudo mais, para deixar à tona as agitações e o resto do resto, que é o fastio e a saciedade. Tal foi o livro daquele prólogo. Capítulo 54. A pêndula. Saí dali a saborear o beijo. Não pude dormir, estirei-me na cama, é certo, mas foi o mesmo que nada. Ouvi as horas todas da noite. Usualmente, quando eu perdi o sono, o bater da pêndula fazia-me muito mal. Esse tic-tac soturno, vagaroso e seco, parecia dizer a cada golpe que eu ia ter um instante menos de vida. Imaginava então um velho diabo, sentado entre dois sacos, o da vida e o da morte, a tirar as moedas da vida para dá-las à morte, e a contá-las assim: outra menos, outra menos, outra menos, outra menos. O mais singular é que, se o relógio parava, eu dava-lhe corda, para que ele não deixasse de bater nunca, e eu pudesse contar todos os meus instantes perdidos. Invenções há, que se transformam ou acabam. As mesmas instituições morrem. O relógio é definitivo e perpétuo. O derradeiro homem, ao despedir-se do sol frio e gasto, há de ter um relógio na algibeira, para saber a hora exata em que morre. Naquela noite não padeci essa triste sensação de enfado, mas outra, e deleitosa. As fantasias tumultuavam-me cá dentro, vinham umas sobre as outras, à semelhança das devotas que se abalroam para ver o anjo cantor das procissões. Não ouvia os instantes perdidos, mas os minutos ganhados. De certo tempo em diante não ouvi coisa nenhuma, porque o meu pensamento, ardiloso e traquinas, saltou pela janela fora e bateu as asas na direção da casa de Virgília. Aí achou no peitoril de uma janela o pensamento de Virgília. Saudaram-se e ficaram de palestra. Nós a rolarmos na cama, talvez com frio, necessitados de repouso, e os dois vadios ali postos a repetirem o velho diálogo de Adão e Eva. Capítulo 55. O velho diálogo entre Adão e Eva. Brás Cubas? Virgília. Brás Cubas. Virgília. Brás Cubas. Virgília? Brás Cubas. Virgília. Brás Cubas. Virgília? Brás Cubas. Virgília. Capítulo 56. O momento oportuno. Mas, com a breca, quem me explicará a razão desta diferença? Um dia vimo-nos.
Tratamos o casamento, desfizemo-lo e separamo-nos, a frio, sem dor, porque não houvera paixão nenhuma. Mordeu-me apenas algum despeito e nada mais. Correm anos, torno a vê-la. Damos 3 ou 4 giros de valsa e ei-nos a amar um ao outro com delírio. A beleza de Virgília chegara, é certo, a um alto grau de apuro, mas nós éramos substancialmente os mesmos, e eu, à minha parte, não me tornara mais bonito nem mais elegante. Quem me explicará a razão dessa diferença? A razão não podia ser outra senão o momento oportuno. Não era oportuno o primeiro momento, porque, se nenhum de nós estava verde para o amor, ambos estávamos para o nosso amor. Distinção fundamental. Não há amor possível sem a oportunidade dos sujeitos. Esta explicação achei-a eu mesmo, 2 anos depois do beijo. Um dia em que Virgília se me queixava de um pinta-alegrete que lá ia e tenazmente a galanteava. Que importuno, dizia ela, fazendo uma careta de raiva. Estremeci, fitei-a, vi que a indignação era sincera. Então, ocorreu-me que talvez eu tivesse provocado alguma vez aquela mesma careta, e compreendi logo toda a grandeza da minha evolução. Tinha vindo de importuno a oportuno. Capítulo 57. Destino. Sim, Senhor, amávamos. Agora que todas as leis sociais nolo impediam, agora é que nós amávamos deveras. Achávamo-nos jungidos um ao outro, como as 2 almas que o poeta encontrou no purgatório. Di pare como boi che vanno a giogo. E digo mal, comparando-nos a bois, porque nós éramos outra espécie de animal menos tardo, mais velhaco e lascivo. Ei-nos a caminhar sem saber até onde, nem por que estradas escusas. Problema que me assustou durante algumas semanas, mas cuja solução entreguei ao destino. Pobre destino! Onde andarás agora, grande procurador dos negócios humanos? Talvez estejas a criar pele nova, outra cara, outras maneiras, outro nome. E não é impossível que... Já me não lembra onde estava. Nas estradas escusas. Disse eu comigo que já agora seria o que Deus quisesse. Era a nossa sorte amar-nos. Se assim não fora, como explicaríamos a valsa e o resto? Virgília pensava a mesma coisa. Um dia, depois de me confessar que tinha momentos de remorsos, como eu lhe dissesse que, se tinha remorsos, é porque me não tinha amor, Virgília cingiu-me com os seus magníficos braços, murmurando: Amo-te, é a vontade do céu. E esta palavra não vinha à toa. Virgília era um pouco religiosa. Não ouvia missa aos domingos, é verdade. E creio até que só ia às igrejas em dia de festa e quando havia lugar vago em alguma tribuna. Mas rezava todas as noites com fervor, ou, pelo menos, com sono. Tinha medo às trovoadas. Nessas ocasiões, tapava os ouvidos e resmoneava todas as orações do catecismo. Na alcova dela havia um oratóriozinho de jacarandá, obra de talha, de 3 palmos de altura, com 3 imagens dentro. Mas não falava dele às amigas. Ao contrário, taxava de beatas as que eram só religiosas. Algum tempo desconfiei que havia nela certo vexame de crer, e que a sua religião era uma espécie de camisa de flanela, preservativa e clandestina, mas, evidentemente, era engano meu. Capítulo 58. Confidência. Lobo Neves, a princípio, metia-me grandes sustos. Pura ilusão. Como adorasse a mulher, não se vexava de mo dizer muitas vezes. Achava que Virgília era a perfeição mesma. Um conjunto de qualidades sólidas e finas, amorável, elegante, austera, uma modelo. E a confiança não parava aí. De fresta que era, chegou à porta escancarada. Um dia confessou-me que trazia uma triste carcoma na existência. Faltava-lhe a glória pública. Ano e meio,
Disse-lhe muitas coisas bonitas que ele ouviu com aquela unção religiosa de um desejo que não quer acabar de morrer. Então compreendi que a ambição dele andava cansada de bater as asas, sem poder abrir o voo. Dias depois disse-me todos os seus tédios e desfalecimentos, as amarguras engolidas, as raivas sopitadas. Contou-me que a vida política era um tecido de invejas, despeitos, intrigas, perfídias, interesses, vaidades. Evidentemente havia aí uma crise de melancolia. Tratei de combatê-la. Sei o que lhe digo, replicou-me com tristeza. Não pode imaginar o que tenho passado. Entrei na política por gosto, por família, por ambição e um pouco por vaidade. Já vê que reuni em mim só todos os motivos que levam o homem à vida pública. Faltou-me só o interesse de outra natureza. Vira o teatro pelo lado da plateia e, palavra que era bonito, soberbo cenário, vida, movimento e graça na representação. Escriturei-me, deram-me o papel que... Mas para que o estou a fatigar com isto? Deixe-me ficar com as minhas amofinações. Creia que tenho passado horas e dias. Não há constância de sentimentos, não há gratidão, não há nada, nada, nada. Calou-se, profundamente abatido, com os olhos no ar, parecendo não ouvir coisa nenhuma, a não ser o eco de seus próprios pensamentos. Após alguns instantes, ergueu-se e estendeu-me a mão. O senhor há de rir-se de mim, disse ele, mas desculpe aquele desabafo. Tinha um negócio que me mordia o espírito. E ria, de um jeito sombrio e triste. Depois, pediu-me que não referisse a ninguém o que se passara entre nós. Ponderei-lhe que, a rigor, não se passara nada. Entraram 2 deputados e um chefe de político da paróquia. Lobo Neves recebeu-os com alegria, a princípio um tanto postiça, mas depois natural. No fim de meia hora, ninguém diria que ele não era o mais afortunado dos homens. Conversava, chasqueava e ria. E riam todos.